Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil e as perspectivas de resultados. O Banco do Brasil, pessoal, amanhã, no dia 12 de agosto, o banco reportará o resultado do segundo trimestre de 2026. E a gente percebe aí que a ação segue desabando hoje, caindo mais de 3,7%. O cenário é misto. Essa queda é atribuída tanto pela perspectiva de um resultado fraco amanhã do Banco do Brasil, porque a inadimplência do agronegócio ainda continua subindo, o resultado tende a ser na casa de 3 bilhões amanhã. O banco vai reportar um ROI baixo e perspectivas negativas com relação ao custo de crédito. Esse é o cenário de curto prazo para Banco do Brasil, nada animador. Mas essa queda também do Banco do Brasil não é isolada. Se você pegar também as outras ações do setor bancário, até mesmo o Itaú acabou desabando 3,63%. Isso aqui é um cenário generalizado por conta do Ibovespa. Saída de capital estrangeiro fez com que a bolsa acabasse caindo aí, né? Mais de 2,5% hoje, levando as ações em bloco a desabarem. Caiu o Petrobras, caiu o Itaú, caiu o Bradesco, então não foi somente voltado ao Banco do Brasil, mas sim, essa queda do Banco do Brasil também já embute um balanço mais fraco amanhã, tanto que agora com essa queda, a ação do Banco do Brasil veio a negociar pela metade do seu valor patrimonial, já precificando um cenário ruim para o banco no médio prazo. Porém, eu vou citar aqui um segredo que poderia fazer as ações do Banco do Brasil decolarem no médio prazo, subirem mais de 100% e retomar os grandes proventos para você que quer uma carteira de renda passiva e receber bons dividendos de Banco do Brasil, já que comumente ele é apelidado de um banco de renda passiva. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todas essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações. Eu tenho aí o banco como 37,14% da minha carteira total. Em segundo lugar, não muito distante, fica o Itaú, representando 34% da carteira. Então perceba que o setor bancário é o setor com maior exposição aqui na carteira de ações, porque eu acabei direcionando muitos aportes, reinvestimento de proventos, né? Por isso que o setor bancário tem se tornado um setor dominante, pelo menos por enquanto, não sei no dia de amanhã, né? Talvez se eu acabar aumentando o posto em outros setores, o setor bancário deixe de ser dominante. Mas eu acho difícil, porque o setor bancário, pessoal, é muito seguro, né? É um setor que paga bons proventos, tem uma espécie que a gente chama de oligopólio aqui no Brasil, né? Fazendo com que é um setor que sempre existirá, sempre será resiliente e os bancos nunca perderão sua dominância no sistema financeiro. O Banco do Brasil, que é o principal foco, né? Aqui nesse vídeo tem uma perspectiva muito ruim no curto prazo. Porém, para você que investe em Banco do Brasil, você pensa num horizonte de longo prazo. Que se você pegar aqui no curto prazo, você vai ver que o retorno da ação não tá no 0 a 0, né? Você está tecnicamente perdendo para a inflação. Só que conforme você vai estendendo o horizonte de tempo, você vê que o investimento em Banco do Brasil fez bastante sentido, né? O banco retornou 85% de rentabilidade nos últimos 4 anos. Nos últimos 10 anos, para quem comprou ações do Banco do Brasil, lá naquela época de 2016, segue acumulando uma rentabilidade total de 188%. Antes de toda essa queda, o banco chegou a dar 300%. Então perceba aí que essa ciclicidade do agro proporciona para a gente comprar barato. E aí, pessoal, estendendo ainda mais o horizonte de tempo, pegando o Banco do Brasil desde ali, né, do Plano Real, o banco proporcionou 37% ao ano na média, olhando desde 1995. Então perceba que o banco deu muita rentabilidade ao acionista. É que essa ciclicidade que o banco traz, você tem que saber os melhores momentos para aportar, porque é um banco cíclico, pessoal, ligado ao agronegócio. Então alguns períodos, dependendo da janela de tempo que você pegar, o retorno vai ser muito alto ou vai acabar sendo muito baixo. Mas a grande dúvida do investidor é, será que agora Banco do Brasil está barato?
Eu acredito que está, pessoal, porque o cenário ruim já está precificado pelo mercado. O mercado já sabe que o Banco do Brasil vai reportar um lucro baixo. O próprio consenso da Bloomberg projeta um lucro de 3,1 bilhões para amanhã. O Itaú BBA está projetando 2,9 bilhões. Perceba que todo mundo está pessimista com o Banco do Brasil. Inclusive, o próprio mercado prevê que o banco poderia jogar esse guidance lá para baixo, não atingindo, né, nem o PIS esse ano. Talvez o banco rebaixe seu guidance amanhã. Eu mesmo já estou esperando por isso, tá? Pode muito bem vir amanhã no balanço de que o banco reajustou o guidance para 14 a 18 bilhões de lucro neste ano. O novo piso será 14 bilhões, porque não faz sentido, pessoal. O banco lucrou 3,4 bi no primeiro tri. Vai lucrar 3,1 bilhões nesse. Mesmo que ele tenha uma recuperação para os próximos balanços, não daria muito mais do que 14 bilhões de lucro. Então perceba que seria prudente o banco jogar esse guidance para baixo, já mostrando aí uma transparência com o mercado. E aí esse seria uma espécie de fundo do poço do Banco do Brasil. 14 bilhões de lucro hoje, isso dá um lucro na faixa de 3,5 bilhões por trimestre. E aí esse cenário o mercado já sabe, já incorporou isso no preço das ações. Até porque o banco vai ter um ROI, se tecnicamente ele lucrar 14 bilhões neste ano, o ROI do Banco do Brasil será de 7,3% para este ano. Então perceba que é um ROI baixo para o padrão de Banco do Brasil, que costuma ter uma média de 14 a 15%. Porém, você que investe no banco tem que olhar para o médio prazo, observando uma recuperação para os próximos anos. Supondo que uma recuperação no Banco do Brasil aconteça para o médio prazo, hoje ele está muito barato, porque você está pagando um PL projetivo no Banco do Brasil de apenas aí, ó, pega o valor de mercado, divide por 30, né? Está pagando um PL de 3,66 vezes o seu lucro. É um PL muito baixo para o Banco do Brasil, projetando uma recuperação para os próximos anos. E aí você poderia ter um yield projetivo no Banco do Brasil para daqui a um tempo, supondo um payout de 35%, um yield de 9,5% ao ano. Fora que o PVP está baixo porque o ROI está abaixo do custo de capital. Quando o ROI voltar, acabar se normalizando, né? Voltar a uma média de 14 a 15%, o PVP do banco vai subir de novo, vai subir para uma vez o valor patrimonial. E aí você teria um potencial hoje de alta nas ações do Banco do Brasil, só para ele voltar para o seu PVP médio de 72%. Fora que o valor patrimonial cresce, né? E cresce a uma taxa de pelo menos 8% ao ano. Então, supondo que o banco cresça 8%, para 2028 cresça mais 8% e para 2029 cresça mais 8%. Então, você terá um VPA de R$ 42, fazendo com que hoje a R$19, para você que pensa em 3 anos ou mais, esteja comprando o Banco do Brasil cotado por 0,45 de PVP. E aí, se o mercado pagar uma vez o valor patrimonial daqui a 4 anos, né, você teria um potencial de alta de 122% na ação, fazendo com que hoje o Banco do Brasil, projetando, né, para daqui a 4 anos, possa dar 122% somente em valorização. E aí você poderia ter 22% ao ano, somado com uma taxa de yield e somado de que o lucro do banco vai aumentar para os seus 30 bilhões para daqui a 4 anos, a gente está supondo uma base de crescimento de 100% do lucro. Então você teria 18% ao ano, retorno embutido na ação do Banco do Brasil, com base nos múltiplos atuais, de 50% ao ano na média. Até se a gente utilizar tanto o preço justo do Gordon e tanto o preço justo do Benjamin Graham. O Gordon ele traz uma premissa pessimista. Mesmo que o lucro do Banco do Brasil fique estagnado, observando para os próximos 4 anos, o banco estaria barato, porque o custo de capital do banco é de 14%, ele está reportando um ROI de 7,3% ao ano. Você tem uma diferença de quanto? Se você colocar aqui, ó, 1 menos o payout, vezes um ROI de 7%. O Banco do Brasil cresceria 5% ao ano na média, com base neste atual ROI que o banco está reportando, com lucro de 14 bilhões por ano. E aí você teria o quê? 14,75 de custo de capital, menos o que o banco cresce, que é de 5,01, 5% ao ano, supondo um ROI de 7%, o banco teria uma diferença de 9,74. Logo, com o LPA, mesmo um LPA extremamente deprimido como agora, se você colocar, né, o cenário, como a gente viu pelo preço do Gordon, né, você pega ali, né, o custo de capital e tira essa taxa de 5,1. Então você tem 9,65. 2,9 dividido por 0,0965. O preço justo da ação do Banco do Brasil, no pior dos cenários, seria de R$ 22. Então perceba que já pelo preço do Gordon de curto prazo, o banco já está barato.
Já perceba que está bem barato. E quer ver quando você coloca o preço justo do Graham, né? Você coloca um LPA de R$ 2, que acaba funcionando muito mais do que o Gordon para o Banco do Brasil. Você já tem aí um preço justo na ação pelo Graham de R$ 39,66, dividido por este preço de R$ 19,32, potencial de alta no Banco do Brasil de 105%. Isso se o lucro ficar lateralizado. A gente sabe que o lucro do Banco do Brasil vai se recuperar olhando para os próximos anos. A probabilidade é muito alta, porque não é saudável para o governo o lucro do banco ficar baixo por muito tempo, senão ele vai ficar pagando baixos proventos com payout reduzido. Quando essa rentabilidade no mínimo se normalizar para um ROI de 13%, 14%, o banco já pode extravar bastante valor para o acionista. Isso já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. É do caráter cíclico do Banco do Brasil. É que nem a Petrobras. Nos momentos em que essas ações cíclicas estão em queda, sofrendo, é os momentos melhores de compra, né? Porque elas acabam ficando muito barata, cotada pela metade do valor patrimonial, o PL se estica temporariamente e você tem uma rara oportunidade de comprar uma empresa em recuperação olhando para o médio prazo. Então essa é a minha visão com o Banco do Brasil. O curto prazo tende a ser avassalador, porém esse cenário já está precificado. Basta um mínimo sinal de recuperação, o mínimo sinal, o lucro, basicamente a ação, já poderia dobrar na cotação, pessoal. Se o banco voltar a cair a inadimplência e voltar a crescer o lucro, a ação já poderia destravar bastante, porque o Banco do Brasil segue bastante barato, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. O primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém, né, os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que está o link desta belezura, pelo amor de Deus? Gostei muito, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei para vocês adquirirem aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você já será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira e vislumbro um cenário de médio prazo com a recuperação do lucro e recuperação dos proventos pagos aos acionistas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!